Maravilha! Então, bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar de volta para mais uma mesa de diálogos aduaneiros do IPDA. E antes de apresentar aqui o nosso convidado, vou passar a palavra para o nosso presidente, professor Leonardo Branco, que tem alguns recadinhos, como de praxe, para vocês. A palavra é sua, Léo. Bom, obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui e dizer que o IPDA está entrando em um momento agora de maior profissionalização. Acho que ele cresceu bastante nos últimos 2 anos da sua existência e eu quero dizer que nós temos muitos projetos para esse ano e nós queremos começar com uma convocatória, né? Convocar todos os associados e não associados, aquelas pessoas que queiram conhecer melhor, participar de projetos, propor projetos, conversar sobre direito aduaneiro, no dia 11/6, segunda-feira, às 9 da manhã. Vai ter uma primeira convocação às 8h45, mas depois, às 9 da manhã, nós vamos ter efetivamente o início da nossa assembleia. A gente vai discutir a estrutura do IPDA e, sobretudo, falar um pouquinho sobre os projetos, né? Além dos projetos que a gente já tem, que são site, redes sociais, YouTube, a revista IPDA, que é um sucesso, ela conta já com mais de 75 artigos, o que é algo estupendo para 2 anos, e nomes extremamente relevantes, né? Nós já fizemos dois cursos diferentes, nós já fizemos eventos, nós vamos começar agora uma nova fase baseada em projetos ativos. Então, temos 4 cursos pela frente, um deles é coordenado pelo professor Carlos Navarro, né, o curso de Reforma Tributária no Comércio Internacional, que vai ser a segunda edição, a primeira foi um sucesso. O curso de Introdução ao Direito Aduaneiro, coordenado pelo professor Thales Andrade, que vai ser aos sábados, vão ser 30 horas de aula. Outro sobre regimes especiais, do professor Rodrigo Mineiro, e outro de classificação de mercadorias, da professora Daniela Floriano. E nós estamos com um congresso marcado, o congresso do IPDA, que vai ser realizado em conjunto com o Departamento Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito, da USP, e também com a ALDA, que é a Academia Latino-Americana de Direito Aduaneiro, sob coordenação científica do professor Andrés Varela, professor da Universidade de la República, no Uruguai, e que vai acontecer nos dias 5 e 6 de novembro na Faculdade de Direito da USP. Então, vão vir pessoas de toda a América Latina para cá para falarem sobre o panorama atual do comércio exterior, do direito aduaneiro aqui na América Latina e no mundo, né? Nós vamos ter projetos de premiações, de revistas, etc., e muitos outros grupos específicos. Então, participem, só reforçando aqui, o link da Assembleia vai ser divulgado pelas redes sociais, vai acontecer no dia 11/6, às 9 da manhã, primeira convocatória, 8h45, começando efetivamente 9 da manhã, para que todos tenham a oportunidade de participar. Então é isso, quero devolver aqui a palavra ao professor Carlos Navarro, que hoje a gente vai receber um grande, querido, estimado amigo, fraterno amigo, que é o Salvador. Obrigado, Léo. Pois é, então vamos apresentar esse convidado que relutou um pouco em vir aqui. Eu insisti pra caramba para que ele viesse. Queria muito recebê-lo aqui. Na verdade, ele esteve, claro, em outras reuniões, participando, debatendo. Me substituiu em uma que eu não pude apresentar, que foi com o nosso querido amigo também, Thales Belchior, para falar da Lei 224. Mas para ser o expositor principal, é a primeira vez que ele nos brinda, então, com a sua presença, professor Salvador Cândido Brandão Júnior, professor de quase todas as instituições, ou as mais importantes do Brasil, FIPECAF, FGV, USP, BDT, enfim, é, mestre e doutor em Direito pela USP, e um grande amigo. Então, Salva, a palavra é sua, para falar de um tema muito bacana, né? Um tema que a gente já discutiu, que ele já levou para o IBDT também, né, Salva? Já teve algumas conversas lá sobre esse tema. Ele é grande especialista, além né, de todo o direito aduaneiro, em reforma tributária, em IBS-CBS, e hoje nos brinda com um tema de IBS-CBS na exportação. E aí nos diga, Salva, o que vai ser a exportação de serviços na reforma tributária? Bom, obrigado pelo convite, Carlos. Obrigado, Léo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês.
É, Estamos aqui no Instituto de Direito Aduaneiro, que lida com a aduana, né, com transposição de bens físicos em fronteira, e hoje vamos falar de um tributo que incide sobre algo imaterial, né, e que é o serviço. Eu preparei uma apresentação porque eu queria organizar as ideias, porque tem muita coisa para falar e eu não queria me perder aqui. Eu sei que o tempo nosso aqui é curto, então eu queria apresentar os principais pontos para a gente poder discutir e debater, começando por trazer o panorama atual, né? Então, creio que a reforma tributária, um dos principais objetivos dela foi resolver problemas dos tributos atuais, né? Aqui no nosso caso, o ISS, para depois a gente discutir qual foi a solução dada, se foi uma boa solução e se não vamos ter problemas ou se foi resolvido alguma parte, tá? Então, eu posso compartilhar, Léo? Tá habilitado aqui? Acho que está Tá, liberado, sim. tá, beleza. Estão vendo aí? Para mim ainda não. Agora sim. Então, beleza. Tô vendo aqui Só, que temos. só uma perguntinha antes. Você vai responder se a exportação lá da turbina, do serviço da conserto da turbina, está resolvida ou não? Só para Porra, prender a atenção da. eu Falaram que vou. está resolvido, né? Falaram que tá resolvido. Falaram que está resolvido. Tem uma parte que eu falo sobre isso, mas depois a gente, acho que tem algumas dúvidas aí, não em relação à turbina, mas em relação a outros pontos, né? Então, como que é o sistema atual, né? Nós temos o ISS, não vou falar de PiscoFins não, tá? Vou falar de ISS. PiscoFins até fala um pedacinho lá depois, sobre alguns serviços que estão vinculados à exportação de bens, né? Então, consolidação e desconsolidação de carga, aluguel de container, transporte de mercadoria até o porto, enfim. Mas assim, vou falar bem rapidinho sobre isso, tá? O nosso foco aqui é falar do serviço mesmo exportado, tá? Do serviço que está sendo exportado para o exterior. Então, nós temos hoje um modelo de ISS em que ele determina a não incidência, a Lei Complementar 116, a não incidência do ISS sobre o serviço cujo resultado se verifique no exterior, né? Então, nós temos que notar o seguinte: quando nós estamos lidando com exportação e importação, o fato que se pretende desonerar na exportação ou onerar na importação, ele não é o mesmo, apesar de guardar alguma feição ou relação com o objeto do mercado interno, ele não é o mesmo do fato praticado no mercado interno. Então, por exemplo, o ICMS ele é um imposto sobre realização de circulação de mercadorias, e na importação ele é importação de bens e mercadorias, né? Então, claro que ele guarda vinculação com essa materialidade no mercado nacional, mas ele não é o mesmo fato. E a mesma coisa é no serviço, né? Então, no serviço tem toda aquela discussão sobre o que é serviço, se é obrigação de fazer, se é aquele ato imaterial de desenvolver uma utilidade a partir de vários conjuntos ou instrumentos materiais e imateriais, para entregar uma utilidade, esse benefício ao tomador do serviço, né? Então, tem uma discussão grande, tem súmula vinculante número 31, daquele caso do guindastes, enfim, tem uma discussão grande. Mas, assim, para importação ou exportação, não pode ser o mesmo fato. Então veja que o parágrafo único ele coloca como exportado o serviço desenvolvido no Brasil. Então pode falar aqui que é o fazer, que é a entrega da utilidade, enfim. Então o fazer está no Brasil de alguma forma. Temos que ter o critério de conexão, né? Mas o resultado tem que estar no exterior. Aí vem toda aquela discussão sobre o que é resultado, né? Tivemos um primeiro momento, que foi o caso do julgamento das turbinas, que o Carlão lembrou aqui, em que uma companhia aérea contratou uma empresa aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em que foi realizada a manutenção da turbina, depois da turbina reparada, né, concluída esta manutenção, esse reparo, a turbina foi enviada ao exterior para instalação na aeronave e o teste final. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar essa questão, entendeu que o desenvolvimento do serviço foi integralmente concluído no Brasil e, portanto, não haveria exportação. Mas a exportação não é só o fazer. O fazer tem que estar no Brasil, mas e o resultado? Teve resultado no exterior? A turbina, qual que foi o resultado auferido pelo serviço
em termos de utilidade, né, para o tomador de serviço, para aquela manutenção realizada aqui no Brasil. Então, se toda vez, até no CMT, aqui o Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, tem uma jurisprudência nesse sentido, muito baseada nesse resultado como consumação, apesar de dizer que não é mais, não é muito isso, mas lendo os acórdãos, de que só haveria exportação, então, se uma vez iniciado o serviço no Brasil, é enviado para o exterior recursos e pessoas, né, para concluir o serviço no exterior. Então, é um resultado como conclusão do fazer, vamos dizer assim, né? O que representaria uma contradição no próprio dispositivo aqui. Se o fazer está nessa primeira parte negritada, o resultado não pode ser a própria conclusão do fazer. Então, nós limitaríamos muito o que é exportação. E aí vem uma segunda corrente, que foi, tivemos vários julgados, temos ainda, e temos bastante hoje em termos de desenvolvimento de software, por exemplo, ou de administração de fundos de investimento, ou de recursos voltado ao sistema financeiro, né? Então, que é o resultado como utilidade, fruição, onde que apresenta uma possibilidade de fruição para aquele serviço, né? Então, não pode ser o mesmo conceito do mercado interno. Se no mercado interno nós temos a atividade, para o exterior nós temos que ter atividade e, no Brasil, e o resultado no exterior, para que nós tenhamos uma exportação imune, né? Tem uma discussão sobre se é imunidade ou não, mas imune ao ISS. Bom, e como é que ficou hoje, né, no sistema tributário do IBS e da CBS? Hoje ainda não, né? Porque ainda não está em vigor. Para tratar como que está no IBS-CBS, eu tenho que trazer dois conceitos muito importantes do IBS-CBS, né? Tivemos várias discussões sobre como que seria o contribuinte ou em que operação que seria tributado, quais eram os nomes que seriam dados para as pessoas que adquirem bens e serviços ou que gastam seu dinheiro para fruir, acessar, alugar, enfim, algum bem ou um serviço. Então, na Lei Complementar 214 foram criadas duas figuras: o adquirente, que é aquele que é obrigado ao pagamento, né, ou à entrega de uma contraprestação pelo fornecimento, pelo recebimento de um bem ou de um serviço, e o destinatário. Então, aqui nós temos aquele, que o Carlos fez até uma figurinha minha, né? E a renda consumida? Aqui no adquirente nós temos o cara que consome renda. Opa! O adquirente é aquele que consome a renda. Então, ele está consumindo o seu dinheiro para ter acesso, fruir, adquirir algum bem ou algum serviço, tá? O destinatário, embora possa ser a mesma pessoa, ele pode ser uma pessoa diferente. Então, é aquele que consome o bem como consumo de fato, que faticamente está acessando aquele bem, utilizando o bem, é, ou consumindo faticamente um determinado serviço. Então, ele pode ser a pessoa do adquirente, mas ele não necessariamente será. É aquele a quem é fornecido o bem ou serviço, tá? E aí nós temos um problema, porque o legislador, quando ele foi construir toda a estrutura do IBS-CBS, ele teve que identificar o que que é tributar o consumo. Então, qual que é a importância de saber o que que é consumo? Né? Até estava lendo um artigo esses dias, e desculpa fazer a crítica ao vivo, né, ao autor, mas é uma crítica construtiva, em que ele estava defendendo a tese que não poderia haver IBS-CBS sobre operações com bens imóveis, porque os imóveis não são bens consumíveis, são bens duráveis. O imposto não incide sobre deterioração, gasto ou perda das utilidades de um bem ou de um serviço. O imposto incide sobre gastar renda para ter acesso ao bem ou serviço. Então, seja bem de alienação, de compra e venda, né, locação, cessão de direitos, licença de uso, não importa qual é a forma jurídica que proporciona esse acesso ao bem ou serviço, está fornecendo isso no mercado de consumo e quem está querendo ter acesso a isso gasta a sua renda para tanto, aí sim nós teremos a manifestação de capacidade contributiva e, portanto, teríamos a tributação. Essa seria a figura do adquirente. Esse seria o cara, por excelência, é, é, que revela o local do imposto, né? Por que eu estou falando tudo isso? Por uma questão de destino da arrecadação. E
para identificar se há uma exportação ou importação, tem tudo a ver com destino. Identificar qual é o destino daquela operação para saber se houve uma exportação ou não. Então, no mercado interno, houve um grande debate sobre onde estaria esse destino e vários critérios foram conjugados e misturados para que pudéssemos ter aí a identificação e em vários momentos aparece aí no artigo 11 da Lei Complementar 214 definições que parecem contraditórias com essa ideia de que o tributo sobre o consumo é sobre a renda consumida. Me parece que, em alguns momentos, o legislador entende que, talvez por fiscalização, por praticabilidade, por identificar melhor a tributação, ele optou por ser no destino no termos de destinatário, né? Então, quando você vai falar de bens móveis, por exemplo, acho que é o inciso primeiro do artigo 11, é o local da entrega, né, do bem móvel. E se for por uma operação remota, está lá no parágrafo segundo, parágrafo primeiro, é no local informado como de entrega para o destinatário. Então aparece a figura do destinatário no dispositivo. E para os serviços? Para os serviços parece que é o contrário. Para os serviços parece que é o de gasto, né? Claro que em alguns momentos ele vai discriminando algumas hipóteses específicas de serviço, porque assim o mercado de serviços ele é muito variado, então seria um pouco às vezes injusto você definir que o fato gerador deveria ser entendido como ocorrido e aí, portanto, o destino identificado no domicílio do adquirente, porque em vários momentos essa renda consumida, esse gasto com dinheiro, vai ocorrer num local diverso do domicílio do adquirente. Então, por exemplo, se você estiver numa viagem turística no exterior e você frui lá um serviço de turismo, um serviço de restaurante, ou um serviço de hotelaria, você está fruindo esse serviço presencialmente, como pessoa física, em outro local, no local diverso do seu domicílio. Então, não seria justo, por exemplo, você residente em São Paulo, e vai numa viagem de turismo para Lagoas e pagar o tributo do hotel, do restaurante que você frequenta, dos serviços turísticos que você consome em São Paulo, sendo que você fruiu isso presencialmente. Então, a lei muito bem aqui colocou nesse sentido. Mesma coisa para serviços fruídos prestados, né, na pessoa física do contribuinte, né? Então, medicina, odontologia, massagem, enfim, serviços são prestados sobre a pessoa física. E temos outros exemplos que a lei foi discriminando, né? Inclusive de telefonia fixa, é o local onde está a instalação, o do transporte, se for de pessoa, ou o início do transporte, se for de carga, o local de entrega do bem ao destinatário, né? Então, aparece destinatário e adquirente em vários momentos no artigo 11. E quando nos demais serviços, como regra geral, isso aqui é a redação original, tá? Marquei aqui porque a Lei Complementar 227, ela fez algumas alterações que a gente vai ver. Seria no local do domicílio do adquirente quando fosse nas operações onerosas e no local do destinatário nas não onerosas. Então aqui nós teríamos o consumo como gasto e aqui o consumo como um ato de usufruir, né? Então, no artigo 11 tinha essa redação, teve uma leve modificação que a gente vai ver daqui a pouco. E como que seria para exportação? Para exportação nós tínhamos, né? Essa aqui é a redação original. Quase tudo que está aqui foi revogado pela Lei Complementar 227, né? Então, o artigo 11, parágrafo 8º, determinava que, caso o adquirente estivesse residente ou domiciliado no exterior, então veja, nas operações onerosas, como regra geral, voltando aqui, nas operações onerosas, o local da prestação de serviço seria o domicílio do adquirente. Então, se o adquirente do serviço estivesse no exterior, nós deveríamos ter uma exportação de serviços, né? Porque o que importa é onde está o domicílio do adquirente, onde é revelada aquela renda. Mas vinha aqui o parágrafo 8º e dizia, não, mas olha, se o dinheiro vem do exterior, né? O domicílio do adquirente é no exterior, mas o destinatário estiver no Brasil, aí aparece a figura do destinatário aqui, nós não teríamos exportação. Seria considerado como local da operação o domicílio do destinatário. Essa redação aqui foi revogada, tá? Já vou tratar como que ficou depois. O artigo 8º, o artigo 80, desculpa, ele é o único ainda em vigor nessa redação, né? Então,
Quando que ele considera como exportado um serviço? Ele considera como exportado um serviço quando esse serviço ele é fornecido para alguém que está domiciliado no exterior e consumido no exterior. E aí, qual é a ideia do legislador aqui neste termo consumo? O que significa consumo para ele, para fins de importação e exportação de serviços? E aí ele fazia uma remissão a um dispositivo específico da importação. Consumo era a utilização, veja aqui que o consumo estava como ato de usufruir e não como gastar renda, né? Então, se tivesse uma utilização, uma exploração ou, né, aqui tínhamos critérios alternativos, no Brasil, nós não teríamos exportação de serviços, né? Então, na figura do destinatário, portanto, nós teríamos um serviço prestado para o Brasil mesmo, com a incidência do IBS e da CBS, tá? Esse dispositivo aqui também foi revogado pela Lei Complementar 227. Nós tínhamos uma presunção no parágrafo 2º do artigo 80, que dizia o seguinte: quando você não fosse possível distinguir exatamente o local do consumo, então veja que são critérios alternativos. Eu poderia ter uma exploração no Brasil, mas a fruição no exterior. Eu poderia ter o acesso no Brasil, mas a utilização no exterior. Quando não fosse possível identificar claramente onde está acontecendo esse consumo, presumia-se então que havia uma exportação, tá? Isso aqui também foi revogado. Como é que ficou hoje, então, na Lei Complementar 227? Ah, antes de passar para a Lei Complementar 227, que eu ia falar do PiscoFins, né? Várias coisas que hoje para o PiscoFins se discute, tanto na Receita Federal quanto no CARF, que não são tratadas como relacionadas à exportação e que, portanto, são tributadas as receitas pelo PiscoFins, estão agora tratados como exportação. Então, se tiver algum serviço relacionado a algum bem móvel, corpóreo, que está sendo exportado, será tratado como exportação também. Tem uma lista taxativa, podemos até discutir se é taxativa ou exemplificativa, mas ela resolve esse problema para a IBS e CBS. Então, trouxe o problema do frete, por exemplo, né? Tem uma discussão no CARF hoje que o frete de produto acabado para uma exportação, ele não é imune, não é afastado da tributação nesse frete, né? E aqui foi claramente colocado como imune ao IBS e à CBS. Bom, voltando então aos serviços exportados em si, né? Não o serviço relacionado a um bem exportado. O artigo 11, então, no seu inciso 10, que trata das regras das exceções. Então, temos regras específicas de serviços, né? Serviços prestados sobre a pessoa física, do contribuinte, do adquirente, o serviço consumido presencialmente, né? Fruído presencialmente pela pessoa física e etc. E aí, nos demais casos, são tratados pelo artigo 11, inciso 10. O que diz o inciso 10, então, hoje, após a mudança pela Lei 227 de 2026? Então, se a operação for onerosa, será o local do domicílio do adquirente, mas se esse adquirente estiver no exterior, será o domicílio do destinatário. Então, ele tem uma redação bem parecida com o que era antes, ele apenas organizou lá no artigo 11 em números, né? Então, ficou a linha A, número 1, número 2, para poder é, aglutinar num lugar só como que fica a redação, e aquele artigo 64, parágrafo 1º, que definia o que é consumo, né, que é o acesso, a utilização, a fruição, etc., foi revogado, tá? E agora está como? Foi criado o parágrafo 1º, então o caput do artigo 80 continua intacto, é considerado como exportação o serviço fornecido para o exterior ou consumido no exterior, para consumo no exterior. E aí veio o parágrafo 1º A e diz o que se considera consumo no exterior para fim de exportação. Então, para aqueles demais serviços do artigo 11, né? Então, só exemplificando aqui de novo, né? Serviços prestados sobre a pessoa física, serviços fruídos presencialmente, serviço de planejamento e organização de evento. Então, se tem um evento que vai ser realizado no Brasil não, desculpa, no exterior, mas é criado, planejado, organizado por uma empresa sediada no Brasil, será considerado exportação se o evento ocorre no exterior. Então, ele vem colocando os incisos aqui, né? Então, os incisos 2º a 9º é considerado no local lá discriminado no artigo 11, se estiver no exterior,
será no exterior, será considerado exportação, tá? Mas e nas exceções, né? Nas exceções não, nos demais casos do inciso 10, ele determina que será considerado exportação, então, quando o adquirente e o destinatário estiverem no exterior. Então, se o adquirente estiver no exterior, mas o destinatário está no Brasil, vai aplicar essa regrinha aqui da linha do item 2 da linha A do inciso 10 do artigo 11, no sentido de que não será considerado exportação, será considerado como destino da operação, o local do destinatário, se ele estiver domiciliado no Brasil, tá? Bom, e na outra face da moeda, na importação, está diferente. Então veja que para ter exportação, eu tenho que ter ambos, adquirente e destinatário, no exterior, né? Mas para a importação, não. Para que eu considere um serviço importado, também é a importação, é o fornecimento de um serviço para alguém que está no Brasil, cujo consumo ocorre no Brasil. A redação é a mesma da exportação, né? Só que ele define consumo no Brasil quando o adquirente ou o destinatário está no Brasil, né? Então, aqui ele faz o alternativo e aqui é cumulativo, né? Então, para ter exportação, tem que ter ambos no exterior. Bom, e aí eu posso ter vários problemas, né? Claro, o da turbina ele resolveu, eu trouxe aqui, né, ó, o bem imóvel que ingressa no país para prestação de serviços e retorna para o exterior após a conclusão, será considerado exportado. Esse aqui é o caso da turbina que veio para a lei, né? Mas e os demais casos, né? Então, se eu estou prestando um serviço financeiro e é, é, quem paga por esse serviço está domiciliado no exterior, não precisa nem ser financeiro, né? Pode ser qualquer tipo de serviço que não aqueles dos incisos segundo ao nono, né? Carga, telefonia fixa, serviços fruídos localmente, etc. Se forem os demais casos, como advocacia, programação de software, é, cria- licença, programação de desenvolvimento de software, né? Administração de recursos de fundos de investimento, por exemplo. Então, teremos que ter necessariamente tanto o adquirente quanto o destinatário residentes no exterior para que tenha exportação, e aí podemos ter vários problemas, né? É, e várias dificuldades de contencioso para identificar isso. Então, basta que tenha um destinatário no Brasil para que não seja caracterizada a exportação e seja aplicada, então, a incidência do IBS-CBS. A Lei Complementar 214, como ela ficou consolidada hoje pela Lei Complementar 227, ela é melhor do que o ISS? É muito melhor do que o ISS. Não temos que discutir mais o que é resultado. Temos critérios mais objetivos para isso. Os critérios objetivos que foram fixados são bons? Em algumas partes, sim, em algumas partes, não. E que gerará problema e confusão na identificação se há exportação de serviço ou não, né? Na importação, então, ele quer pegar um ou outro, e na exportação, ele só quer imunizar quando ambos estiverem no exterior, né? E que podem aí, se a gente for criar exemplos fictícios para a gente discutir, a gente vai encontrar vários momentos de dúvida sobre se haverá exportação ou não para algum determinado serviço quando o adquirente estiver no exterior. Então, seria mais fácil se o legislador tivesse olhado aqui para a renda consumida no exterior e, portanto, como é no PiscoFins, tendo o dinheiro do exterior vindo para o Brasil, consideraríamos então como exportação. E aí não teríamos IBS-CBS. Pode vir aquele argumento, como eu sei que veio na discussão, de fraude, de criação de algum mecanismo para alguém estar no Brasil fruindo o serviço no Brasil, mas quem está pagando é a matriz ou uma controlada no exterior, e aí seria um mecanismo para fugir da tributação? Pode, mas mecanismos, fraudes ou alguma tentativa de enganar tem que ser combatida com instrumentos de combate à fraude. Eu não vou criar distorção na tributação para combater algum tipo de mecanismo que pretende fugir da tributação. Então, me parece que seria mais fácil, mais prático, mais objetivo fazer assim, em termos de onde está a renda manifestada no consumo de bem ou serviço, do que misturar consumo como fruição e desgaste de um bem ou acesso a um serviço e misturar com um consumo como gasto de renda no acesso desse serviço. Então, eram esses os pontos aqui em relação à exportação, que eu entendo como relevantes para a gente debater. Espero que eu não tenha
passado muito ou deixado pouco tempo para os debates, né? Mas é isso. Objetivamente falando, me parece que era mais fácil o legislador ser mais coerente em termos do que é consumo. Ele não foi coerente nem no mercado nacional e nem no mercado internacional sobre o que é tributar o consumo, né? Em várias vezes ele cria conjugações diversas do que é tributar o consumo, apesar de todo o debate ter sido construído de que o IBS-CBS atingiria o consumo enquanto renda, economicamente falando, até porque a reforma foi elaborada majoritariamente por economistas, né? Mas enfim, é isso, devolvo a palavra para o Carlos e para o Léo e aguardo aqui as considerações e os debates. Maravilha. Obrigado, Salvador. Antes de fazer alguns comentários, eu tenho várias anotações aqui, só queria confirmar, tem um passarinho me contando aqui que hoje é aniversário do Léo, é isso? Seu Opa, aniversário hoje? meu Pô, aniversário. que maravilha! Como que você não Ô, nos que diz? passarinho fofoqueiro! Parabéns, Léo. Pois Passarinho é, fofoqueiro. é um passarinho Comecei. fofoqueiro que vai estar conosco à noite, que o Léo estará Ex- conosco à noite também no BDT. Pô, então eu vou Exato. começar o dia com o Léo e terminar meu dia com o Léo no dia do aniversário dele, é muita alegria. Parabéns, meu É querido. isso. Na melhor companhia eu tô. Ó, muitas felicidades, saúde e tudo mais. Parabéns, Léo. Obrigado. Bom, Salva, seguinte, eu tenho algumas questões para te fazer. Na redação original, e a gente já discutiu muitos, se não todos, pelo menos muitos dos temas que eu vou te perguntar agora. E aí, pessoal, obviamente eu não quero monopolizar o debate, então, tendo questões também, usem a mãozinha e a gente faz uma ordem aqui para comentários e perguntas. Mas quando a gente olhava para a redação original, eu tinha claramente uma visão de que o legislador teria optado por criar uma importação como se fosse uma norma antielisiva para esse caso, porque acho que o caso problemático é esse, né? É o sujeito que tem lá um grupo multinacional, portanto, tem pessoa jurídica no Brasil e pessoas jurídicas fora, e aí, para, né, evitar um IVA, claro que não é simples, porque o IVA dá crédito. Então, assim, não é como hoje. Né? Hoje o sujeito tem muito mais incentivo a querer dizer, não, fatura a minha matriz, né, ou a minha controladora, o que quer que seja lá fora, porque o ISS sempre será custo, e o PiscoFins, na maior parte das vezes, também não vai dar crédito, né, porque não vai ser considerado um insumo, pelo menos não nessa visão tão restritiva que a gente vem tendo historicamente. No novo modelo, em princípio, eu vou tomar crédito. Então, assim, né, e empresas, grupos multinacionais não podem estar no Simples. Então, assim, seriam talvez mais limitadas, né, as situações em que valeria a pena eu criar toda uma estrutura para fazer esse faturamento fora e ter vantagens com isso, né? Agora, então, retomando, né, meu raciocínio, na redação original, eu tinha claramente a visão de que nós teríamos uma espécie de importação de serviço para resolver os casos problemáticos, né? Os casos de um planejamento, uh, vamos dizer, abusivo, enfim, não gosto tanto dessa expressão, mas, ou seja, se eu tenho lá uma empresa brasileira que vira e fala, olha, não, vamos fazer uma contratação global para evitar o IVA aqui no Brasil, né, faz essa contratação lá pela controladora do grupo fora, por exemplo, de licença de software, né? Na medida em que a brasileira usasse certas licenças, né, então vamos dizer que a gringa comprou lá 100 licenças, das quais 20 seriam destinadas ao Brasil, me parece que a gente teria uma espécie de importação dessas 20, né? Ou seja, a empresa brasileira exportadora das licenças estaria tranquila, ela poderia fazer a exportação, não recolheria IVA sobre isso, e a empresa brasileira, na medida em que utilizasse 20 licenças, faria a importação de 20 licenças. Né? Portanto, a gente resolve a vida do exportador que exportou 100, das quais, inclusive, 80 de fato seriam usadas fora do Brasil, e as 20 que fossem usadas dentro do Brasil nesse contrato global, por assim dizer, seriam tributadas como se fosse uma importação de serviço. Isso, a meu ver, daria seguranças ao exportador, né? Porque o exportador não precisaria ficar
absolutamente preocupado com, né, quem vai exatamente. Então, daquelas 100 licenças, quantas que o Brasil usaria? Né? Claro que, às vezes, no software é até mais fácil saber quem ativou, por conta de questões tecnológicas, eu até teria algum tipo de visão nesse sentido, diferente do serviço jurídico, né, que foi o seu exemplo aqui. E aí eu te pergunto, esse mecanismo, primeiro, qual a sua opinião sobre esse mecanismo, né, sobre ter uma espécie de importação imputada, né, por assim dizer, daquilo em que a empresa brasileira de fato é destinatária? Se este seria um melhor modelo, se esse modelo está enterrado, né, por conta das posteriores alterações na legislação, e como que a gente faz justamente num caso como esse que eu te disse, em que, porque se 100% do serviço tem como destinatário o Brasil, é uma coisa. Né? Então, eu posso ter como adquirente um cara lá fora, mas o brasileiro é destinatário de 100%. Mas neste exemplo que eu dei da licença, em que facilmente eu consigo medir, né, daquelas todas adquiridas, quantas são destinadas ao Brasil e quantas não são, como que te parece que ficaria? Olha, eu não identifico, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Eu não identifico na lei complementar esse mecanismo, né? Então, me parece que ele não foi levado adiante. Se você identificar ele em algum dispositivo, depois me fala, porque essa ideia, esse mecanismo, me parece de importar, de tratar como importação a parte que é destinatário no Brasil, me parece que não foi levada a efeito na redação final de como está hoje na lei complementar. O ponto que eu queria só levantar é o seguinte: nós estamos diante de um IVA, que é um tributo sobre o consumo internacionalmente, né? Então, se o IVA é considerado exportação aqui, ele vai ser considerado importação no país de destino. Então, o que se privilegia é sempre o princípio do país de destino. Isso tem uma série de acordos internacionais para isso, e para os serviços não é diferente, não são diferentes. Então, se o país de destino considera como importação o gasto, tudo bem, pode ter crédito, pode ter neutralidade, mas assim, teremos uma bitributação, né? Teremos o Brasil tributando uma questão que é tratando como se fosse uma operação no mercado interno, e teremos o país destinatário tratando aquilo como uma importação e tributando o todo. Então, colocar na matriz ou colocar numa controlada no exterior, eu tenho uma tributação lá ou tenho uma tributação aqui. Eu acho que deveria ser sempre ou lá ou cá, né? Não daria para ser lá e também aqui. E colocar esses critérios no Brasil de destinatário, não sei se são os mesmos critérios de outros países. Pode ter países que não têm esse critério de destinatário, né? Que tem relação com o Brasil. Então, tudo bem, a empresa aqui no Brasil que está sendo tributada, ela vai tomar crédito sobre isso, então neutraliza. Né? Então, o consumidor, vamos dizer assim, do serviço de software, ele não é considerado como exportação, então ele é tributado pelo IBS-CBS. Então, imagina que a empresa está localizada no Brasil, né, fornecendo software por um grupo multinacional, mas ele está sendo parte dele consumido no Brasil, ou integralmente consumido, já que o destinatário está no Brasil, e aí a lei não fala se é quanto de destinatário, né? Então não tem esse grau de dosagem de 20 licenças ou 100 licenças. Então, esse destinatário no Brasil tomaria crédito se ele for contribuinte do tributo, né? Então, mas lá no exterior vai ter uma tributação integral, a depender do critério que é aplicado lá. Então, eu não sei se foi uma boa medida misturar conceitos e critérios de destinatário e adquirente. Quando a gente estava discutindo isso, na elaboração da lei, me lembro que essa figura do destinatário apareceu para evitar o uso do adquirente, para evitar alguma discussão futura de que, bom, se o fato gerador acontece quando tem um adquirente, então são apenas em operações em que tem transferências de propriedade, né? Então a alocação seria inconstitucional, poderia surgir essas discussões, né? Licença de uso seria inconstitucional, porque o direito autoral continua com o licenciante, enfim. Então a figura do destinatário ela surgiu nessa primeira ideia disso, de destinatário em termos de não importa qual é a operação, se ela é de alienação ou se não é de alienação. Ela é onerosa, tem uma contraprestação, seria desenvolvido no mercado de consumo, seria tributado. Mas misturando esses conceitos aqui na importação e na exportação, me parece que pode dar uma bitributação com o país de destino, né? E aí depende de que país você está se relacionando também, não tem como
a gente cravar que haverá ou não uma bitributação, né? Boa. Esse dispositivo que eu acho que daria essa sensação, pelo menos, é o 64, parágrafo terceiro, que vai dizer o seguinte, que na hipótese de haver consumo de serviços ou de bens e materiais, inclusive direitos, concomitantemente no território nacional e no exterior, apenas a parcela cujo consumo ocorrer no país será considerada importação. Então, será considerada importação, né? Ou seja, se é uma importação, me parece que ela pressupõe uma exportação anterior, como se eu estivesse Uhum. exportando tudo para importar uma parte, porque senão seria prestação no país, né? Claro que esse dispositivo pode ser que não tenha nada a ver com isso, pode ser que tenha só a ver com aquilo Com a importação mesmo. É. que foi prestado lá fora, Uhum. efetivamente. É, Mas, enfim, porque aqui o que me parece é que hoje a gente teria, e aí não sei se você vai concordar com essa afirmação, uma grande insegurança para o exportador, né? Então vamos usar o seu exemplo de concordo. novo do escritório de advocacia, né? Então, se eu sou contratado por um cliente estrangeiro que não tem qualquer atividade no Brasil, né, que só está sediado, né, cujas pessoas jurídicas, ainda que seja um grupo, mas não tem nenhuma pessoa jurídica sediada no Brasil ou filial, o que quer que seja, no país, e parece que eu estou absolutamente tranquilo. Né? Ou seja, isso será uma exportação e não há dúvidas, né, de que tanto adquirente quanto destinatário estão no exterior. Agora, vamos pensar, né, numa empresa que está analisando se virá ou não para o Brasil, né? Então quer fazer aquele, né, entender ali as questões trabalhistas, aquele trabalho bem geral, né, que de vez em quando os gringos vêm, contratam um advogado brasileiro para tentar entender qual é o ecossistema, né, regulatório brasileiro, então trabalhista, societário, tributário, aduaneiro, enfim, tudo isso. Aí vamos dizer que o sujeito diz: ok, vale a pena ir para o Brasil. Né? Então, vale a pena constituir uma subsidiária, ou o que quer que seja, no Brasil. A partir desse momento, né, então, enquanto eu fiz todo o planning, ou até o próprio contrato social, né, de criação da entidade brasileira, me parece que está bem tranquilo, de que eu não tenho nenhum tipo de risco. Agora, a partir do momento que a bendita da pessoa jurídica brasileira foi constituída, eu já começo a ter certas inseguranças, né? Por que que se contrata um advogado brasileiro? Para saber sobre a legislação brasileira. Então, pelo simples fato desse grupo passar a ter uma empresa brasileira, eu já começo a ter dúvidas, então, se esse cara é ou não destinatário. Né? Então, eu vou fazer o contrato de trabalho do primeiro empregado dessa empresa. O destinatário é o gringo, que até então, né, sem dúvida era, e fez todos os pagamentos e tal, controlador, ou já é a empresa recém-constituída, controlada. Né? E depois todas né, tudo que vai se seguir em relação a isso. Né? Então, me parece que há uma enorme insegurança jurídica nesses casos. Não sei se eu estou olhando muito Não, para a mas já minha está melhor, né? realidade, esquecendo das Porque, outras. não, porque na primeira parte que você estava expondo, em que o adquirente está exclusivamente no exterior, ele está pesquisando o mercado brasileiro, contratando equipe de marketing jurídica, vendo como que seria a atividade dele aqui no Brasil, se o serviço ou o produto dele tem penetração no mercado, enfim. No ISS, isso não já era contencioso no ISS. Já poderia vir o município de São Paulo e falar, não, isso aqui está o resultado no Brasil porque você está pesquisando o mercado brasileiro, etc. Então aqui a lei complementar do IBS-CBS já resolveu esse problemaço. Mas de fato, quando tem estabelecida já a empresa aqui no Brasil, aí já começa essa insegurança, porque temos um destinatário aqui, né? Mesmo que o adquirente esteja no exterior pagando a conta desse advogado. Vamos imaginar que a empresa brasileira, a filial, a subsidiária brasileira, contrata então esse advogado para registrar a marca no INPI. É um serviço dessa empresa já no Brasil que está sendo consumido aqui no Brasil, consumido no termos de destino, né? De destinatário, assim, não de destino como renda. E aí pronto. Aí já, será que isso é exportação ou não?
E aí teremos contencioso sobre isso, sim. Penso, né? Acredito. E você acha que a regulamentação pode melhorar ou não há espaço para isso, né, no regulamento? Ai, não sei, cara. Porque assim, eu tenho sentido que o regulamento ele trará muita inovação. E muita, e Isso é muita, da tradição brasileira. e muita regra que não está na lei, né? Assim, que quer dizer que não poderia ser por regulamento. Um exemplo, fugindo do nosso assunto aqui. Determinar o que é valor de mercado para operações entre partes relacionadas. Isso me parece que é base de cálculo, teria que ser por lei. Não teria que ser por regulamento, né? Mas foi a lei complementar que diz que deixou em branco para ser regulamentado. Agora, aqui na exportação, o que o regulamento poderia clarear aqui em termos de, não sei, assim, tem que vir não tem que ser o regulamento, né? Tem que ser o regulamento mesmo, né? O que tá circulando por aí é um tal de regulamento. É, Não para muito ver o confiável, regulamenta. é, assim, eu não sei o que ele poderia inovar aqui em termos de afastar dúvidas. Inovar no sentido no bom sentido, né? De trazer mais clarificação aqui para nossa interpretação. Colocar aqui, porque tendo um destinatário no Brasil já furou a exportação. Teremos Uhum. consumo, teremos tributação do IBS-CBS, né? O risco todo é de contencioso mesmo, e de dúvidas, né? Claro que, de novo, a Lei Complementar 214, ela melhorou muito em relação ao ISS, né? Ela é muito melhor, mas ainda temos controvérsias a serem desembaralhadas aí, né? É, acho que essa. A gente tem uma definição, né, de destinatário na lei que parece relativamente simples, né? Claro que podem surgir casos complexos, obviamente, mas ela está lá e não dá para o regulamento mudar essa escolha do legislador de dizer que precisam ser concomitantemente adquirente e destinatário. Uhum, Isso não dá para mudar. Não dá para vir com um ou, né? Transformar o e em ou no uhum. regulamento. Então, enfim, acho que teremos que conviver com essa assimetria. Claro que pode acontecer dessa assimetria ser objeto de discussão judicial, claro, né? Para dizer que é diferente do conceito de importação e tudo mais. Mas acho que para o regulamento não dá, né? Para a gente. É. Aí nem tem a delegação, né? No artigo 80 não tem. O regulamento poderá dispor casos. Enfim, não tem. Não. É. Acho que a gente Não, pode, como você falou. fala, desculpa. Não, não, acho que como você falou, né? A gente pode ter problema de dupla tributação, né? E a gente pode ter o Brasil exportando tributos, né? Que é, no final, um grande problema hoje. Enfim, né? E um tributo que sei lá como vai ser em relação. Talvez pelo crédito isso seja menos problemático, né? Tô Uhum, pensando alto, eu não tinha pensado nisso aqui, mas sei lá, vamos pensar naquela empresa que acabou de ser aberta, que a gente usou como exemplo, tal. Como ela não vai ser uma empresa do Simples, ela vai ser contribuinte regular. Então, na medida em que essa exportação tivesse sido tributada, porque ela seria considerada destinatária, embora não adquirente, não, mas aí o crédito eu preciso ser adquirente, né? precisa. É verdade, ele não vai ter crédito. Porque Não, ele não é agora adquirente. ferrou. É, Agora verdade. ferrou. Agora a gente já pode fazer o Madin, então. Minutar o Madin, colocar o EPDA como amicus curiae, porque agora que eu me dei conta disso, né? Na verdade, o crédito não vai estar resolvido pelo crédito, porque para o crédito eu preciso ser adquirente. Verdade. O crédito foi dado ao adquirente, não ao destinatário. Que essa é outra questão É. controvertida, né? A escolha
de colocar o adquirente no crédito e não Não, e o aí, né? destinatário. E aí a pessoa jurídica aqui no Brasil, ela estará sendo tratada como uma consumidora final, né? Porque ela não vai ter crédito, né? Porque assim, consumidor final, como por essência, é sempre uma pessoa física, né? Então, tendo ali os outros incisos do artigo 11, isso está claro. Então, pessoa física fruindo um serviço localmente, pessoa física fruindo o serviço sobre o corpo dela, né? Então, transporte de passageiros, né? Então, este é o consumidor. Então, para ele é sempre vedado o crédito, né? Como consumidor final, como pessoa que não é contribuinte do tributo. Então, mesmo sendo adquirente, ele não tem crédito. Agora, no caso do destinatário ser pessoa jurídica, ele não consegue ter crédito, né? Porque ele não está gastando. Porque se o crédito ele depende dessa contraprestação, e a lei ela colocou o adquirente, né? Então, apurar crédito em que o adquirente, né? Em que o contribuinte seja adquirente de bens e serviços, né? Isso, Essa é a dicção da isso. lei. Então, Então não a é nem gente da vai lei, é ter que da emenda, falar né? sempre a empresa brasileira, né? É, A gente vai ter que falar para o gringo, não, a partir do momento que você criou a empresa no Brasil, é melhor que eu fature a empresa brasileira, ou seja, se ela não tem caixa, você que mande como capital, uhum, como mútuo, o que quer que seja, para que ela pague e, portanto, seja adquirente e para ter destinatária desse crédito. serviço até crédito. Que loucura, Salvador! Pois é. Bom, chegamos então ao Ao nosso final, final? Ao final. era Uma até aula às de 10? até às 10. Ah, então tá bom. Então, te agradeço imensamente. Você já Eu que resolveu os agradeço. problemas agora dos serviços jurídicos que serão prestados aos gringos. A gente já sabe como fazer. Só vai ter que convencer o gringo, então, a mandar o dinheiro logo para a empresa brasileira É, pagar os honorários. faz o câmbio, paga o IOF, que é mais barato, né? Muito bom. Boa. Muito Então, obrigado, beleza. professor Salvador. Eu que agradeço. Agradeço a todos os presentes. Desejando de novo parabéns aí para o Léo, que seja um dia fantástico. Isso. Grande Obrigado, abraço. E obrigado. ele vai dar aula ainda hoje Parabéns, à noite, Salvador. hein? Hoje à noite eu tô com Pois é. vocês. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite aí. Tchau, tchau, Valeu. gente. Valeu. Abraço.